Conectados com a palavra, que a graça e a paz de Cristo sejam conosco. Quando divisão se transforma em adição ou multiplicação. Pode parecer paradoxal à primeira vista, mas há casos onde isso se torna real. Dividir para somar e até mesmo para multiplicar. Foi o que aconteceu na Igreja de Cristo, já nos seus primórdios. A igreja iniciou suas atividades aprendendo a ser igreja. Eles não tinham experiência alguma. Então, na base do que nós conhecemos como tentativa e erro, eles foram indo, orientados que eram por Deus, através do Espírito Santo, eles foram testando formas e meios e métodos. Pensavam inicialmente que todo o trabalho dependia e teria que ser feito daqueles que estiveram com Cristo ao longo do ministério de Cristo aqui na terra. Ou seja, dos 12, dos 11 mais Matias, que foi colocado no lugar de Judas. Mas não demorou muito para reconheceram que não dariam conta, os 12 não dariam conta de todo o trabalho que se lhes apresentava. Eles reconheceram isso, graças a Deus reconheceram isso. Então eles partiram em busca de uma solução. Então vamos ao nosso Conectados de hoje, fazer essa conexão com a palavra que fala sobre isso. Atos capítulo 6, versículos 1 a 7, nós lemos assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus da fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria, e passemos a eles essa tarefa, e nos dediquemos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido do judaísmo, proveniente de Antioquia. E apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes que obedecia à lei. Então esse texto mostra que havia um grupo que se sentia preterido. As viúvas daqueles que falavam grego e não falavam hebraico. Então, o que a nova liderança da nova igreja colocou em prática não era algo totalmente novo. Muito antes deles, Moisés, na liderança do povo de Israel lá no deserto, tendo sido aconselhado por Deus, através de Jetro, seu sogro, pôs em prática uma atitude semelhante a essa. Bom, precisamos estar certos do seguinte: Deus não deseja que façamos tudo sozinhos. No caso da igreja, Deus capacita os membros da igreja, distribuindo dons individuais, dons que o Espírito concede, visando facilitar o trabalho coletivo. Deixa eu repetir isso aqui. Deus capacita os membros da igreja, distribuindo dons espirituais individualmente, que visam facilitar o trabalho coletivo da igreja. Então, na economia divina, esforços, a divisão de esforços, pode somar ou até multiplicar resultados. Na economia divina, dividir esforços soma ou até mesmo multiplica resultados. Vamos entender isso. Não nos desgastando, querendo fazer tudo sozinhos. Vamos convocar outros que possam nos ajudar, porque no esforço em conjunto, o resultado será bem maior. Que Deus nos abençoe. Amém e amém. Vamos orar? Se você puder, dá uma paradinha e vem orar comigo. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra.
Obrigado pela compreensão que a tua igreja teve lá no princípio, lá nos primórdios. E que nós possamos hoje, depois de tanto tempo, continuar aprendendo essa lição. Para que na distribuição das tarefas e dos afazeres haja soma e multiplicação dos resultados. Em nome de Jesus. Amém.